Veja, nós estamos vivendo uma situação inédita de 3 grandes epidemias e outras menores, porque os arbovírus também predominam, outros tipos de arbovírus também predominam na Amazônia e no Nordeste brasileiro, em menor escala, obviamente, mas nós vivemos aí a nível nacional 3 grandes epidemias, coisa inédita na história do país, e que estão nos preocupando muito. E, na realidade, existe uma dificuldade de notificação em várias etapas para até chegar ao Ministério da Saúde. Muitos serviços não notificam, muitos colegas não notificam, mas a grande dificuldade é em confirmar o diagnóstico. Isso pode causar uma certa confusão. São doenças que se exteriorizam mais ou menos, de maneira mais ou menos semelhantes, se bem que tem algumas pequenas diferenças que podemos depois abordar, mas que elas podem causar uma certa confusão. Nem todos os casos notificados de Zika, por exemplo, são efetivamente de Zika. Elas podem ser dengue ou pode ser chikungunya e vice-versa, de maneira que sem a confirmação laboratorial é difícil ter um panorama, uma dimensão exata de cada uma dessas epidemias. A outra dificuldade está nos testes de laboratório. Os testes de laboratório, eles não são altamente sensíveis, nem muito específicos. Nenhum deles foi ainda totalmente aprovado pelo Food and Drug, pelo FDA nos Estados Unidos. Então esses testes, eles além de causarem falsos positivos, falsos negativos, eles não estão disponíveis para toda essa imensidão de casos que ocorrem no país. Isso é outro fator de confusão, né? Então a gente suspeita de que pode ocorrer falhas no laboratório, na confirmação laboratorial desses casos, né? O sistema de notificação, que é importantíssimo, porque é através dele que os gestores de saúde fazem as políticas de controle, né? Ele é muito falho, como em relação a quase todas as outras doenças aqui no Brasil. Falta uma cultura de notificação no país. E isso começa desde o médico até as várias etapas que ele passa até chegar no Ministério da Saúde. Então não são números absolutos, né? Tão confiáveis assim. O que dá apenas uma grandeza da coisa. O governo precisa ter, os gestores de saúde precisam ter uma avaliação, saber aonde que está ocorrendo e por que está ocorrendo, né? Para poder criar medidas de combate. A notificação, ela não tem sido feita adequadamente. Isso começa já com o médico lá atrás. Não há uma tradição cultural no Brasil do médico em fazer a notificação. Infelizmente eu digo isso, né? Isso deveria ser enfatizado nas faculdades. O médico, quando se forma, deveria estar consciente da importância da notificação. Depois vem as outras etapas, que aí entram funcionários e profissionais de outras áreas. Muitas vezes faltam profissionais, falta um esquema que possa levar ao Ministério da Saúde a informação correta, o mapeamento correto da situação. Bem, eu acho que a falha é de todos, né? Começa do presidente ao porteiro. Eu acho que todo mundo falhou, né, no combate a essas 3 epidemias. Eu acho que há necessidade de um esforço coletivo, nacional, para enfrentar essa barbaridade dessas 3 epidemias que está assustando a todos, né? Eu acho que tem que haver um esforço conjunto e, obviamente, que coordenado pelo governo federal, né? Com medidas de curto prazo. As demais virão ao longo dos anos, mas nós estamos preocupados agora. Eu creio que todo esforço é válido, todo esforço é válido. O estudo com os transgênicos, que dá uma experimentação sendo feita em Piracicaba, que mostrou resultados efetivos, né? Houve uma redução significativa do número de Aedes aegypti. O que seria exatamente esse transgênico? Eles estão fazendo uma transformação na composição genética do mosquito, e eles estão se multiplicando e são soltos na população, na comunidade.
com isso, esses mosquitos não causam doença. Não, né? É uma coisa. A gente não sabe quanto que é possível fazer isso a nível nacional, porque é muito, fazer numa pequena cidade é uma coisa, fazer no país todo é outra. Um país imenso como o nosso, né? O Brasil são vários Brasis, né? Com diferenças regionais incríveis, geográficas, etc. De maneira que tudo isso é um esforço válido. Pode ser muito pior. No caso do dengue, não. O dengue é mais fácil de a gente diagnosticar, é mais fácil de fazer o diagnóstico laboratorial, de maneira que os números do dengue eu acho que são mais precisos, né? No caso da zika e da chikungunya, há muita confusão ainda. Na população em geral, é uma doença extremamente benigna. 80% dos casos são assintomáticos. O grande problema é na gestante. E aí sim, eu acho que tem que ser um alerta para as gestantes para se defenderem contra as picadas do inseto. Esse vírus é neurotrópico e ele causa no concepto, no recém-nascido, causa lesões extremamente graves e que causam, na maioria dos casos, uma microcefalia. Há uma destruição do tecido cerebral e depois as consequências. Há uma retinopatia, há meningite, encefalite. E como identificar a zika? Diferenciá-la da chikungunya, por exemplo? Bom, na gestante, isso pode ser feito já com ultrassom a partir do segundo, terceiro trimestre gestacional, já se verificar se a criança está apresentando uma redução do tamanho, do diâmetro do crânio. Então aí já se suspeita de uma microcefalia, né? Antes disso não é possível. E tem um fator de confusão também, porque muitos indivíduos que têm microcefalia não é causada pelo arbovírus, pela zika. Vários fatores podem causar. No mundo, a microcefalia ocorre, claro que com diferenças regionais, entre 2 e 12 casos por 10 mil habitantes por ano de recém-nascidos. Causadas não pela zika, mas causadas pelo citomegalovírus, pela toxoplasmose, pela desnutrição, por substâncias tóxicas, enfim, uma infinidade de outros problemas, né? Então é preciso fazer esse ressalvo. E nós estamos falando em sintomas. E a dengue? É a mais comum? A dengue é a mais comum e é mais fácil de identificar porque é uma doença que causa uma repercussão sistêmica muito grande e causa sangramento, uma queda de plaquetas muito acentuada, né, hemorragias, ou então uma evolução para um quadro hemorrágico e que o indivíduo pode entrar em choque e morrer, né? A dengue é mais fácil de se diferenciar das demais, né, por essa característica. Há uma dor retroorbitária, atrás do globo ocular, muito forte. O paciente tem febre muito alta e tem alguns sintomas que a gente chama fatores de alerta, em que o clínico precisa estar consciente disso. Por exemplo, dor abdominal muito intensa, sangramentos muito importantes, a febre que cede antes do sétimo dia, porque a febre que cede é mau prognóstico, por incrível, paradoxalmente. Esse é um fator de risco muito grande, de que possa estar evoluindo de uma forma hemorrágica. Os derrames cavitários, enfim, há uma série de situações clínicas que prevê uma evolução mais grave. E já se constatou, doutora, a transmissão sexual da zika? Isso é muito grave, não? Existe digamos, uma dezena de casos no mundo em que são relatados na literatura e que supostamente foram transmitidas por sexo. Isto, no meu juízo de valor, eu acho que ainda merece uma avaliação um pouco mais
prolongada. São poucos casos, mas precisa ficar alerta. O indivíduo, a recomendação, até prova em contrário, que seja portador da Zika, não deve ter relação sexual até que cesse a doença, né? É muito grave, porque o Brasil é um país muito grande. O Aedes aegypti, ele está aí, veio para ficar. Dificilmente nós vamos conseguir erradicar esse mosquito nos próximos anos, né? Ele esteve ausente do país entre 1920 e 1980. Em 1920 foi feita uma grande vacinação contra a febre amarela, que também é produzida por um arbovírus, e se combateu o mosquito. Conseguiu-se êxito e a partir de 1980... Houve um relaxamento? Houve um relaxamento, sem dúvida. E através da Amazônia, do Caribe, Amazônia, entrou no país e veio e se espalhou por todo o país, né? O combate a esse mosquito não é fácil, merece um conjunto de procedimentos, né, que vão desde o governo federal até as prefeituras municipais. É preciso educar a população a cuidar do seu quintal, do seu jardim, e não deixar a água parada. Qualquer água parada pode se tornar um foco do mosquito. Então é uma situação difícil, porque o Brasil são vários Brasis, tem rincões aí inacessíveis, né? Então a dificuldade está em combate ao mosquito, né?